Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre dois temas muito complexos e que sempre me causaram uma preocupação muito grande. A desigualdade social no Brasil e o preconceito de idade no mercado de trabalho. A situação é essa mesmo que você leu na capa do vídeo. E ao longo desse vídeo eu vou colocar para vocês algumas situações que, acredito, vai fazer vocês entenderem o porquê dessa afirmação, que nós estamos construindo, nós estamos fomentando a criação de um grande batalhão de excluídos no Brasil. E isso é grave, muito grave. E uma coisa que eu percebo é que muito pouca gente está percebendo isso, está olhando, tem essa visão e tem essa opinião. Você sabia que uma pessoa com uma renda mensal de aproximadamente R$5.000, uma renda mensal de aproximadamente R$5.000, não importa de onde venha, não importa qual atividade, não interessa. Você tem uma renda de aproximadamente R$5.000 mensais. Essa pessoa, você sabia que está entre os 10% mais ricos do país? É isso mesmo que eu falei. E esse dado não é um dado meu, criado, inventado. Esse dado é da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio, divulgada pelo IBGE, em 2018. Se você trabalha e ganha cerca de R$5.000 por mês, é rico no Brasil. Sabia disso? Rico. R-I-C-O. Isso mesmo. Elite da sociedade. Isso é quase 7 vezes mais do que a média do rendimento real da metade da população brasileira, que foi de apenas R$750 aproximadamente no ano de 2017. Ainda de acordo com essa pesquisa do IBGE. E cerca de 80% da população, 80% da população brasileira, minha gente, tem renda familiar média per capita abaixo de R$1.050. Percebem o tamanho do problema? Percebem a gravidade dessa situação dramática de concentração de renda que tem no país? Ainda segundo dados publicados pelo Banco Mundial, o Brasil tem hoje a segunda maior concentração de renda entre mais de 180 países avaliados, perdendo o primeiro lugar no pódio para o Catar. Nem a populosa Índia, com todos os seus problemas religiosos e étnicos, tem uma concentração de renda tão elevada. Eu não sou aqui nenhum cientista social, nem tenho a pretensão de ficar avaliando números.
Mesmo porque eu sou da opinião de que números mostram tudo, menos o que interessa. O que pretendo aqui é provocar você. Provocar uma reflexão e chamar a atenção daqueles que ainda não têm consciência dessa situação extremamente dramática. O Brasil precisa adotar alguma maneira de melhorar a questão da desigualdade social e a distribuição de renda. E eu não estou falando de dar esmola para ninguém. Já temos aí vários programas sociais, Bolsa Família, eu não estou falando nada disso. Eu não sei de que maneira. Mas que alguma coisa efetivamente precisa ser feito, precisa. Esses programas sociais que são criados servem para tapar o sol com a peneira. A desigualdade social no Brasil, ela não é uma situação nova. Vem aí desde a época do descobrimento do Brasil. Só que vem atingindo índices alarmantes. E a situação está grave. Você quer ver outro dado extremamente preocupante? Eu não sou aqui nenhum profeta, tá? E nem tenho poder de adivinhação. Também não tenho bola de cristal. Mas posso afirmar, sem medo de errar, que se você que está me ouvindo agora tem entre 35 e 40 anos e ainda não possui a sua carreira profissional bem definida, bem solidificada, incluindo aí uma certa dose de independência financeira ou tranquilidade financeira, se você preferir, você se encontra em maus lençóis. Se você não tiver isso, com 35 e 40 anos aqui nesse país, o seu futuro é bem cinzento, amigo. Para não dizer negro. Prepare-se para viver dias extremamente difíceis se acontecer contigo o que acontece com milhões de pessoas aí país afora. Perder seu emprego, seu trabalho, sua fonte de renda fixa. Se você for excluído do mercado, ferrou tudo. Eu sou de uma época em que, para preencher uma posição no mercado de trabalho, se avaliava prioritariamente competências, habilidades, experiência profissional, enfim, qualificação para aquela posição. Não que eu seja tão velho assim. Mas só depois se avaliava outros fatores, como formação cultural, capacidade de comunicação, idade, eventuais graduações, cursos extracurriculares, apresentação pessoal, etc. Em primeiro lugar, se avaliava a qualificação da pessoa para assumir aquela posição, seja ela qual fosse, não importa. A graduação, ela não era, por exemplo, mandatória. Depende da posição. Óbvio que se fosse para uma posição onde a graduação fosse mandatório, o item era prioritário, não tem a menor dúvida.
Mas, ao contrário, hoje, por exemplo, se pede graduação, ensino superior completo, para tudo quanto é posição. A menos que seja posições ali, da classe mais baixa. Quer ser um bombeiro hidráulico? Nada que desmereça a profissão de bombeiro hidráulico, muito pelo contrário, é uma profissão extremamente importante. Eu, pessoalmente, já enfrentei aqui situações terríveis que eu precisei de um bombeiro hidráulico e não encontrei. Mas ninguém pede graduação completa para um bombeiro hidráulico, para um motorista. Mas pedem ensino superior completo no Brasil para uma série de posições onde a graduação não é mandatória. Como se isso fosse garantia de alguma coisa. Essa cultura que hoje a gente vê por aí nas empresas, quer dizer, hoje não. Essa cultura, na verdade, ela vem mudando desde a abertura do mercado no governo Collor. Com a chegada de grandes players no mercado internacional, né? As grandes empresas, as grandes multinacionais. E também tem a questão da troca de gerações nas posições de gestão, claro, né? Vai saindo um mais experiente, vai entrando um mais jovem, a cabeça é diferente e tal, vem uma cultura diferente, hábitos diferentes, e obviamente esse processo vai sofrendo alterações ao longo do tempo. E isso vem provocando uma mudança muito grande no processo seletivo nas empresas ao longo desse período. Quando você analisa os requisitos desejados e divulgados para uma determinada posição, invariavelmente, e digo mesmo, na grande maioria dos casos, os contratantes, gestores principalmente, já determinam a faixa etária, eliminando do processo candidatos com mais de 35, 40 anos. Isso é feito abertamente em alguns casos. Ao ler o anúncio da oportunidade, seja lá onde for, hoje é muito comum isso na internet, com sites de consultorias e etc. e tal. Mas na época em que eu comecei a minha atividade profissional, era muito comum também classificados dos grandes jornais, nas grandes cidades, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, nós tínhamos o Jornal Globo, o Jornal do Brasil, como o Jornal Dia também, como principais players no mercado da mídia impressa. A gente aguardava ansiosamente os domingos para comprar os classificados e encontrar uma oportunidade de trabalho. Isso era muito comum. Não tinha internet naquela época. Então, isso, em alguns casos, essas exigências, sobretudo de idade, está lá, até 35 anos. Você vê no anúncio da oportunidade em alguns casos. Você consegue perceber isso. Mas, na grande maioria, essa imposição é velada, é camuflada, escondida, feita por baixo da mesa mesmo, ali. Sobretudo, considerando o fator de ilegalidade que tem nessa atitude. Mas que é feito é. Entre dois bons candidatos, um de 30 e outro de 40, o mais velho, entre aspas, dança-me. A menos que ele conte com alguma proteção no processo, né? Proteção aí entre aspas também. Uma atitude, na minha opinião, covarde, extremamente antiética do gestor, para não dizer o que é uma atitude burra.
Porque essa atitude tem um preço, tem uma consequência, e esse preço é alto. E quem vai pagar esse preço é ele mesmo, enquanto sociedade. É uma atitude que não garante absolutamente nenhum sucesso para a empresa. Nenhum. Onde é que está escrito que se você contratar um profissional mais jovem, você vai ser bem-sucedido? Onde está escrito que um profissional de 40 é inferior, entre aspas, ao profissional de 30? Mas o fato é que em muitas gestões de recursos humanos na empresa, ou recursos humanos, ou recursos, ou talentos humanos, o nome que vocês quiserem dar, é um monte de frescura mesmo que tem por aí. Famoso DP. Não tem garantia nenhuma. Mas na cabeça do sujeito, ele bota lá, no processo de recrutamento e seleção da empresa, é proibido candidatos com mais de 35 anos. Como também em muitas empresas, muitas, principalmente as grandes, né? Principalmente as grandes. É proibido a contratação de parentes, seja lá de que grau for, enfim. Mas enfim, isso aí é uma outra discussão, mas vamos lá. Então, não existe sentido nenhum limitar a idade do candidato num processo seletivo. Essa história de que o sujeito ou a sujeita, não importa, masculino ou feminino, que tenha 40, 50 anos, 60 anos, apresenta menos vigor, por exemplo, do que um de 30, isso é uma balela que não tem tamanho. Só uma pessoa sem cérebro para imaginar uma situação como essa. E essas pessoas que têm esse tipo de atitude, o que está fazendo? Está fomentando a criação de um enorme bolsão de pessoas excluídas do mercado do trabalho. E essas pessoas vão procurar um meio de sobrevivência aonde? Na maioria das vezes no subemprego ou na informalidade. Claro, com isso, aumentando ainda mais a situação dramática dessa desigualdade no país. Isso num país onde, com 60 anos, o sujeito é qualificado como idoso. Isso é um outro absurdo também. Como é que você qualifica uma pessoa de 60 anos como idoso? Idoso. Imaginem vocês uma situação. Com 40, o mercado diz que você é velho. Entre aspas, tá? Mas para o INSS, você ainda está na adolescência, porque só pode pensar em aposentadoria para a mulher de 60 anos e para o homem de 65. Ainda queriam aumentar, hein? Com 40 você ainda é um garotão, uma gatinha adolescente. E aí? Como você consegue sobreviver nessa janela temporal de 20 a 25 anos aproximadamente, se perder o emprego, se você for, por algum motivo, não importa, excluído do mercado de trabalho?
Essa pergunta ninguém responde. Ninguém toca na ferida, ninguém toca no assunto. Eu já procurei respostas para essa pergunta em diversos lugares. Em entidades de assistência social, na Associação Brasileira de Recursos Humanos. Ninguém é capaz de responder. O sujeito tem que se virar, meu irmão. Se vira. Um exemplo bem recente que eu posso citar aqui é esse cenário de surgimento de aplicativos de mobilidade. Só para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro, onde temos cerca de 30 mil taxistas, aproximadamente, taxistas cadastrados. 30 mil, aproximadamente. Nós já atingimos a marca de quase 200 mil motoristas de aplicativo. Gente, são quase 7 vezes o número de taxistas na cidade do Rio de Janeiro, que não é pequena. E que não me venham aqui dizer que é falta de qualificação profissional, falta de preparo, falta de demanda. Eu conheço vários casos de motoristas nessa atividade que são formados em medicina, engenharia, direito e por aí vai. O sujeito simplesmente precisa viver. Vai ser camelô, vai vender salgadinho na feira, vai vender churrasquinho no espeto, porque simplesmente está excluído do mercado de trabalho e precisa sobreviver. Vocês querem aquela cereja do bolo? Se é que eu posso dizer dessa forma, nessa situação tão dramática que a gente está relatando? A questão do ensino superior. Vocês já repararam que pedem ensino superior agora para a grande maioria das oportunidades de trabalho? Mesmo que a posição não exija obrigatoriamente, eles pedem. E se você não tiver, não interessa se você é gordo, se é magro, se é branco, se é preto, se é bonito, se é feio, se é qualificado ou não. O seu currículo vai para o lixo. Você pode ser extremamente qualificado, ter uma experiência excepcional, dar palestra sobre o assunto. Mas se você mandar seu currículo para aquela oportunidade e não tiver ensino superior completo, mesmo que a vaga não exija obrigatoriamente, em tese, né? Vamos imaginar, não é para médico, não é para engenheiro, não é para advogado. Vamos imaginar uma gestão, um cargo de gestão numa área de, por exemplo, comercial. Onde está escrito que o cara, para ser o melhor gestor comercial de uma organização, ele precisa ter passado por uma universidade, ter feito um MBA, pós-graduação. Chegam a pedir pós-graduação. Eu fico aqui imaginando o seguinte: a empresa que pede pós-graduação para uma posição de vendas, por exemplo, ela deve ter os melhores vendedores do mundo, né? O cara deve vender geladeira para esquimó. Não, senhores, não é assim. O que mais a gente vê aí é gente desqualificada. O cara tem um monte de diploma, faz MBA, pós-graduação, fala 3, 4 idiomas. Após foi no exterior e não sabe escrever uma carta. Não tem nem noção do que é ser um gestor. E tá lá, mas ele entra. Ele entra e você sai. Aliás, você nem participa.
Se o sujeito não tiver concluído o ensino superior, ele é alijado do processo sem ao menos ter tido uma chance. Como se o ensino superior, sobretudo no Brasil, fosse garantia de alguma coisa. Fiquem com mais essa. Mais da metade dos brasileiros, 52% aproximadamente, com idade entre 25 e 64 anos, não tem diploma de ensino médio. 52%, mais da metade dos brasileiros, com idade entre 25 e 64 anos, não tem diploma de ensino médio. E apenas 21% dos jovens, entre 25 e 34, concluíram o ensino superior. São números que eu inventei. São números de um estudo chamado Um Olhar sobre a Educação, divulgado pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Aí eu pergunto, meus amigos, onde isso vai dar? Alguém tem condição de me responder? Se tiver, deixa aí nos comentários. Eu gostaria muito de ter a opinião de vocês. Onde vocês acham que isso vai dar? Eu tenho uma tese. Onde tem pobreza e miséria, tem injustiça social e tem violência. Já dizia o poeta Gonzaguinha em uma das suas obras-primas. Não sei se vocês se lembram. Né? O homem sem trabalho não tem honra, e sem a sua honra se morre, se mata. Se lembram? Eu sempre lembro dessa obra-prima. Saudades. Quem serão as vítimas desse processo? É por essa razão que a gente precisa refletir muito. Não podemos mais seguir esse caminho. Na minha modesta opinião, o Brasil não vai suportar as consequências de tudo isso. A fatura vai chegar. E vai ter que ser paga. Eu não tenho a menor dúvida disso. A gente precisa mudar esse quadro, que tem sua situação dramática ainda mais potencializada por esse momento de pandemia que a gente vive. A nossa postura precisa mudar. Obrigado, agradeço a atenção de todos. Deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe aí seu like para receber novas notificações. E pense, mas pense muito a respeito desse assunto. Obrigado.